Companheiras e companheiros, o Simproja, Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Jaboatão dos Guararapes, está dando início a mais um programa Conversando com a Base. E aí, Séfora, quem é hoje o nosso convidado para fazermos a entrevista? O nosso convidado de hoje é um agricultor, de Itabira, no município de Itabira, sertão pernambucano. E foi ex-presidente da CUT e hoje deputado federal. Conosco hoje, Carlos Veras, deputado federal pelo PT. Aí, Carlos Veras. Muito obrigado, Séfora. Muito obrigado, Nildo. É uma satisfação estar conversando aqui com a base dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do Simproja. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E, Séfora, nós percebemos que nos outros programas que nós fizemos, nós tivemos as pessoas curtiram muito, estão lá assistindo. E o que é que você diz para as pessoas poderem mais, para que a gente possa, esse vídeo ser mais visto? A partir de agora, todo mundo deve se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e fazer o seu joinha, para mais gente poder aproveitar esse grande momento de discussão e de debate que estamos iniciando agora. Exatamente, Séfora. E agora, Carlos, para a gente do Simproja é uma honra, de fato, para a gente tê-los aqui conosco. Porque primeiro você, da sua origem, de ser um agricultor lá de Itabira, ter passado pelo presidente da CUT e ter chegado hoje nosso representante como deputado federal. Nós gostaríamos que você, quem não o conhece, que você fizesse um pouco da sua história, desde lá de Itabira, enquanto menino, enquanto família, enquanto agricultor familiar, até chegar a ser deputado federal. Muito bem, como vocês disseram, eu sou da cidade de Itabira, né? Minha família é uma família de 12 membros, meu pai e minha mãe, 10 irmãos, são 7 mulheres e 3 homens. Nascemos e nos criamos na comunidade rural de Poço d'Antas, que fica na divisa entre Itabira e Solidão. Você precisa ir lá para ver como é bem dividida. Você pegar a cozinha é Solidão e a sala é Itabira. Como Itabira era a cidade mais desenvolvida, a gente acabou atuando politicamente mais em Itabira, através do sindicato rural, através das cooperativas, dos conselhos. E durante toda a nossa infância, nosso pai trabalhava na terra dos vizinhos, de alugado, para poder tirar o sustento da família. O que tinha de renda no período da seca, nos momentos de mais dificuldade, era as tal das frentes de emergências. Aquelas frentes de trabalho que só o pai, inclusive só o homem, podia se alistar, podia participar. Depois foi uma luta muito grande do movimento sindical rural para as mulheres poderem participar. E como eu sou o caçula dos 10, eu ficava na responsabilidade mais de alimentar meu pai, que trabalhava nessa frente de emergência. Porque começava muito cedo, terminava muito tarde, porque também era longe. Era com a chibanca, com a carroça, cavando terra dura para fazer as barragens na terra, inclusive dos fazendeiros. Não era uma obra pública, acabava sendo uma obra privada. E a gente tinha que procurar manga, goiaba, frutas, colocar numa bolsa e sair correndo para levar, para alimentar ele, alimentar os trabalhadores que estavam naquelas frentes de trabalho. E desde muito novo a gente sempre teve um processo de revolta muito grande pelo contexto social. Não aceitava aquilo como se fosse algo de Deus. Que você nasceu pobre, que você nasceu na miséria, na dificuldade e que você tem que continuar ali e apenas rezar para Deus melhorar a sua vida. Então a própria vida lhe ensinou, a própria dificuldade, lhe encaminhou para a luta. A própria dificuldade nos mostrou que não era assim. E fruto daquele inconformismo de ver tão poucos com tantos e tanta gente sem nada. E aí a gente começou a despertar isso. A partir do 5º ano, quando a gente começou a estudar, porque a gente estudava lá mesmo, na comunidade rural, a partir do 5º ano a gente tinha que ir para a cidade para poder fazer o ensino médio. Não tinha carro de estudante, não tem escola na nossa comunidade, na zona rural de ensino médio, então você tinha que se deslocar 9 quilômetros a pé para a cidade de Itabira para poder estudar.
Ao fazer isso também, até essa convivência com o meio urbano, a gente começou a participar dos grêmios estudantis para poder fazer esse debate em defesa de uma escola pública de qualidade, em defesa da merenda, porque muitas vezes não tinha merenda, e a merenda era algo sagrado para a gente, porque era a nossa alimentação. Por exemplo, a aula começava às 7 horas, a gente saía às 4 horas da tarde, às 16 horas, para poder chegar a tempo para poder estudar. Então você chegava com muita fome. Fora que a deficiência de alimento na família era muito grande, porque a gente produzia o produto de subsistência, o milho, o feijão, e quando conseguia produzir, porque a gente mora no sertão, a gente perde por seca e às vezes perde com a concentração da chuva toda de uma vez. E participando do Grêmio Estudantil, eu sempre tive um processo de debate muito grande na família, inclusive com meu pai, porque até hoje ele planta milho e feijão e cria 1, 2 vacas. E a terra é muito pequena, porque são 5 hectares de terra no sertão. Então você não consegue ter renda. E eu queria ter alguma renda para poder ir para o jogo de futebol, porque lá a gente paga para jogar, né? Você tem que pagar o carro que você vai sair de uma comunidade para outra para poder jogar bola no domingo, é a única diversão. Muito novo, às vezes você quer comprar uma roupa para uma festa, que você vai às 4 festas do ano, só que sai da zona rural. Isso era a nossa realidade. Hoje mudou um pouco, né? Hoje a comunidade rural e o urbano está um pouco diferente, mas essa era a nossa realidade. A gente ia nas 4 festas do ano, na cidade ou no dia da feira, e eu questionava muito isso, né? Entrando na adolescência. E eu queria algo mais que produzisse mais rápido. Então eu passei a produzir com minha mãe, até hoje. Minha mãe tem 83 anos e a produção familiar nossa, a principal, é com ela, porque é na produção de galinha. Mostrava ao pai que era melhor criar galinha do que criar vaca. Porque no final de semana ou no mês eu podia pegar uma galinha e levar para vender e eu tinha o dinheiro de pagar o jogo. Eu não podia vender a vaca, que era a vaca de produzir o leite para a gente poder se alimentar, ou a junta de boi que era de carregar a água para poder, porque não tinha água, não tem água encanada até hoje. Essa sua contestação é como se fosse próprio da família. A sua família é uma família de lideranças, de contestação, de indignação. Meu pai foi candidato a vereador em Solidão, teve 55 votos, ficou na primeira suplência, não se elegeu, se arretou-se, porque era naquele tempo da ficha, né? Então ele claramente tinha certeza, convicção que foi um processo onde, como ele diz mesmo, eu fui roubado, né? Porque não foi certo o processo e era muito antidemocrático, era muito duvidoso o processo de apurações e tal, no voto na cédula ainda. O nosso irmão mais velho, que era Aristides Santos, entrou no movimento sindical também, um pouco disso, mas a gente trilhou inclusive trajetórias parecidas, mas diferentes, porque ele trilhou no movimento sindical rural e eu trilhei nas associações e no cooperativismo. Porque quando eu estava no ensino médio, e inclusive fruto dessa organização da produção junto com mãe, produzindo a galinha, a gente tinha o ovo para vender até hoje. A gente produz, a gente cria, né? É a principal base da economia familiar, da agricultura familiar. Tinha alguns primos que saíam para vender retratos. Aqueles batem de porta em porta, né? Quem nunca chegou na sua porta, alguém, um vendedor, vendendo, né? Para pegar aquela foto que estava estragada, deteriorada, e pediu, olha, nós vamos restaurar, vamos organizar. Muitas vezes era pintada. Quando você chegava para entregar, não tinha muito a ver a foto original com a que você estava entregando, com o quadro novo, porque era na mão que era feito, hoje você já tem outro processo. Eu acabei indo com eles, fazer esse trabalho, vender também. A gente passava uma semana fora, viajando por tudo que é canto, dormindo não dava para dormir, se alimentando da forma que dava, para vender e tirar alguma renda. E num certo dia a gente conversando e dizia, por que a nossa comunidade rural não tem nada? As outras conseguem alguma coisa ainda. E tem lideranças políticas que foram eleitos, vereadores, vice-prefeitos, que são daqui, por que não tem nada? A gente descobriu ali numa conversa entre os 3 companheiros que viajavam vendendo, que a nossa comunidade não era vista porque ela não era organizada. E quando a gente voltou, a gente reuniu
os amigos, os vizinhos, e fez esse debate com eles e fundamos. Né? Aos 18 anos, nós fundamos a Associação Rural de Poço Dantas. Nós sabemos muito bem que, principalmente no interior que você está, a concentração de renda e de poder, principalmente a questão de controle das terras, era sempre em cima daqueles que tinham poder. Né? E aqueles que detinham poder, eles tinham até as cisternas nas suas terras, enquanto as outras não possuíam. E se tinha muito debate na época se discutia sobre a questão da reforma agrária, que é exatamente você poder... Esse debate, essa discussão sobre reforma agrária, e você percebendo que você tinha áreas que conseguiam produzir e outras não, e você percebeu que ali estava um poder econômico concentrado e as outras não, essa forma fez também foi um dos motivos que fez ter observação que através desta organização dos trabalhadores poderiam reverter toda essa questão. Sim, com certeza. Por exemplo, meu irmão Aristides, que é o mais velho da família, ele trabalhava na terra do meu tio, né? Tirava um dia de serviço igual qualquer outro homem, trabalhava junto com meu pai, e na quarta-feira, que é o dia da feira, ele recebia 2 rapaduras como pagamento. Eu ia trabalhar na terra de um dos vizinhos, na parte da tarde, para jantar lá, porque na quarta-feira ele trazia aquele escorredor de boi, né, que a gente chama, né, que aqui é o chambaril, né, aqueles ossos que dá para fazer aquele caldo, aquela sopa boa. Eu ia para poder me alimentar. Os trabalhadores rurais trabalhavam muitas vezes por um prato de comida. E a partir de 2002, com a entrada do governo do presidente Lula, mudou muito essa realidade, que hoje é muito diferente. Aí não sustenta vagabundo, não. Deu dignidade às pessoas. Acabou com a frente de emergências e criou o programa Bolsa Família, que possibilitou você ter o que comer. A gente passou a trabalhar na terra do vizinho se ele pagasse o dia de serviço. Por um prato de comida a gente não trabalhava mais. Ninguém trabalhava mais por um prato de comida. Acabou com a exploração. Porque muitos concentraram muita riqueza porque exploravam os demais, porque não pagavam um salário justo. Em Itabira, numa cidade que tem muita concentração de terra, então não deu para a gente fazer uma política de reforma agrária. No município de Afogados, de São José do Egito, de Guaraci, foi possível a gente organizar aqueles outros trabalhadores daqueles municípios e ter uma política de reforma agrária mais avançada para poder ter distribuição de terras. Mas a desigualdade social é muito grande. Quando nós fundamos em 2001 a cooperativa de crédito, hoje a Cressol Pajeú, foi porque a gente não conseguia entrar nos bancos para fazer um crédito para o trabalhador rural. Só os latifundiários, só o agronegócio conseguia crédito. Um agricultor familiar não conseguia crédito. Então nós fundamos a cooperativa, 2 trabalhadores e trabalhadoras do campo, para poder ter crédito. Para poder comprar uma vaca, comprar uma cabra, comprar um porco, para poder melhorar a renda, para pegar um dinheiro para poder comprar a semente, para poder aumentar a sua produção, para poder garantir a sua produção. E aí, a partir da cooperativa de crédito, a gente começou a também fazer um trabalho mais na região. Foi aí que veio a CUT. Eu ia perguntar a você, como é que você chegou à CUT? Ô, Carlos, antes de você responder essa pergunta, eu queria assim complementar o seguinte: jovem, né, sertanejo, como é que você chegou à CUT, né, e chegou à presidência da CUT? E eu imagino que deve ter sofrido alguns preconceitos justamente por isso. Você é agricultor, jovem, sertanejo. Queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória na CUT. Quem foi como foi, onde você conseguiu o respaldo, né? E qual é a sua marca na gestão da CUT? Olha, antes da CUT, primeiro a gente trabalhou em frente da emergência. Eu vendi quadros, vendi almofada para poder sobreviver. Na cidade eu trabalhei muitas vezes de garçom nos bares de alguns amigos para poder tirar alguma renda. O que mais criança faz, no interior fazia, né, porque hoje mudou a realidade, era limpar a caixa de banheiro. Porque as caixas eram de cimento, então só a criança menor poderia subir. Então na adolescência, ali aos 13, 14 anos, a gente estava fazendo esse
esse trabalho. Então, de um tudo, até os 18 anos eu já tinha feito. A partir dos 18 a gente entra na associação, depois na cooperativa de crédito. Na cooperativa de crédito, a gente começa a ter uma representação, uma atuação mais na região. Então, organizando e ajudando a organizar as cooperativas no estado de Pernambuco, nós passamos a conhecer, eu passei a conhecer as lideranças rurais dos sindicatos. Né? Ferrinho em Uricuri, Tiquinho em Exu, que era já tinha sido vice-presidente da CUT, o Mantena em Lagoa Grande, que é a região de Petrolina, a Gil do Sindicato de Santa Maria, Lurdinha, que era vice-presidenta em São José do Egito, o Doriel, que era de Águas Belas, o Adelso de Brejo da Mata de Deus. Então a gente conheceu diversas lideranças do campo rural e começou a construir uma relação no campo do cooperativismo. Aí vem o congresso da CUT. E eu saio pelo sindicato rural, era da base do sindicato rural, porque Aristides era da direção, então não podia ser, porque não pode ter dois irmãos na mesma direção do sindicato rural, isso. O estatuto nosso veda isso. Então eu saí da base por essa atuação, muito pela economia solidária, na base da luta da economia solidária, saí como delegado para o congresso estadual da CUT, junto com outra companheira e outro companheiro do município. Quando chegou no congresso da CUT, os rurais na CUT sempre tiveram a vice-presidência, mesmo sendo uma categoria com muitos delegados, com participação muito grande, sempre teve a vice-presidência. Né? E aí a gente tinha em torno de 12 candidatos à vice-presidência. Concorrência era grande. Tinha um debate que cada polo sindical nosso, que nós somos organizados na FETAP, em 10 polos, cada um tinha um nome para ser o vice-presidente. E só tinha uma vice, né? E aí, a própria companheira Lurdinha indicou meu nome para ser o nome a representar o nosso polo Pajeú, a FETAP, na vice-presidência da CUT. Jovem, chegando com gás, com vontade de transformar o mundo. E ela nos indicou. Ao ela indicar, outros companheiros dos outros polos começaram a retirar as candidaturas e nos apoiando por conta dessa relação. E vários deles. Até que ficou só o polo Araripe, o Pajeú, comigo, o companheiro Decinho. Aí o companheiro Ferrinho, o companheiro Tiquinho entraram e disseram, não, vamos apostar para ver se a gente muda essa relação. Porque havia uma queixa dos rurais um pouco com a CUT, com a presença, com essa relação. E aí vamos tentar melhorar. E aí eu fui eleito vice-presidente da CUT, ainda muito novo, né? Se eu não me engano, em 2005, né? 2005 a gente estava entrando na direção da CUT e começamos a fazer um trabalho primeiro para mostrar o que era de fato a CUT para os trabalhadores rurais. Porque ainda hoje, né? Ainda há muita direção do sindicato que não compreende qual é o papel da CUT. A CUT é uma central sindical de classe. Né? Ela não tem que estar simplesmente todo dia nos sindicatos, nas regiões. Ela tem que organizar a demanda do conjunto dos trabalhadores do campo, da cidade, da iniciativa privada, do serviço público, a fazer a luta de classe. Para juntar essa luta. Não é a pauta específica, é a pauta geral. É um princípio de classe. Se o trabalhador rural está sofrendo ali, o professor tem que se sentir atingido. Tem que fazer aquela luta, porque se o trabalhador rural não produzir, o professor vai comer o quê? Exato. Na hora que o professor está em greve, brigando por uma condição de trabalho melhor, que está ali brigando por um salário melhor, o trabalhador rural tem que apoiar. Ele é o filho do porque trabalhador. Porque é o filho dele que está sendo educado. Sendo um professor com uma sala de aula com menos aluno, com um salário melhor, com condição de trabalho melhor, ela vai desempenhar melhor o seu trabalho. Sala de aula superlotada, o salário desse tamanho, ela tem que ter 3, 4 vínculos, fazer 4 trabalhos na educação, fora da educação. Como é que ela vai conseguir desempenhar, dar tudo de bom que ela tem para transmitir? Então essa leitura tinha que ter para eles. Porque muitas vezes, quando o professor fazia greve, estavam os dirigentes sindicais, os trabalhadores da base dos outros sindicatos, fazendo cara feia e reclamando dos professores. Não. A primeira coisa que tinha que fazer era ir para lá ajudar no piquete, ficar fazendo a luta. Então, nosso papel foi, primeiro, explicar para eles qual era o sentido de existência da CUT e ampliar o nosso número de filiados. Na segunda gestão, na vice-presidência da CUT, já foi inverso. Eu passei a atuar mais junto aos sindicatos urbanos para entender essa dinâmica também da vida
dos urbanos, né? Em 2008, eu fui candidato a prefeito do município de Itabira, porque nós não aceitávamos aquela polarização que tinha, porque era um saía, o outro entrava, aí na outra, aquele que entrou saía, o outro entrava. Parecia que era um jogo de carta marcada, mais de 20 anos que um entra, outro sai, vamos romper isso aqui, vamos fazer a população pensar, porque nós não tínhamos chances de ganhar a eleição sozinho, um jovem, um partido só, contra dois monopólios da política local, polarizada. Mas qual era a nossa missão? Não era ganhar a eleição, era levar a população a refletir, a pensar, era aproveitar o espaço de debate, o espaço eleitoral, para poder fazer esse debate e assim... A forma de organizar. A gente fez. Despertar as pessoas, mesmo que votassem em outro, mas eu estou votando, mas está errado. Conscientizar. É um processo de conscientização. Nós temos que usar a política para conscientizar também as pessoas. Não para criminalizar a política, como muitos tentam fazer. Porque se você criminalizar a política, qual é o sistema que a gente vai ter? O de ditadura? Exato. Pergunte a quem viveu o período da ditadura o que foi. Então, essa criminalização do parlamento, essa criminalização da política que muitas vezes é feita hoje, a quem interessa a negação da política? E depois voltei, eu tive 500 votos no município, né? Até agora, como fui candidato a deputado, o povo tirava onda, né? Pô, ele teve 500 votos para prefeito aqui em 2008, como é que ele vai se eleger deputado federal? Eu acho que ele vai dobrar, vai ter 1000. Eu não conhecia o trabalho que a gente tinha feito com os sindicatos e não percebiam que a candidatura não era minha, que a candidatura era de cada trabalhador e cada trabalhadora que queria um representante no Congresso Nacional. Não era um projeto individual, nunca foi, nunca será. E depois da vice, o trabalho feito na vice, nós fomos para a presidência da CUT. Eu fui o primeiro agricultor familiar de Pernambuco, o primeiro trabalhador rural a ser eleito presidente da CUT. E o mais jovem também. E o mais jovem. E com uma dificuldade muito grande, porque a CUT, por a demanda dos sindicatos urbanos, bancário, metalúrgico, químico, professores, os servidores municipais, a demanda do movimento sindical urbano ela é maior. Ela é constante, porque você tem um trabalhador que foi demitido injustamente na fábrica, então a CUT e os sindicatos têm que atuar. Você tem um professor que foi assediado moralmente, que foi agredido, então você tem que atuar rapidamente. Então, praticamente todo santo dia tem campanha salarial, tem tudo. Nos rurais, não. Nos rurais, a gente tem a pauta da reforma agrária, o grito da terra, que é em 2 anos você tem as eleições, as posses, então a vida mais tranquila. Você tem uma pauta mais organizada, é mais fácil de acompanhar. Então, era um desafio muito grande. E muitos olhavam com uma desconfiança muito... Como é que você iria muito grande. Eu lembro, como é que esse menino vai dar conta? Eu lembro que na plenária da própria articulação sindical que a gente estava fazendo debate, teve um que disse, não, ele tem que fazer um estágio. Ele precisa acordar cedo e ir com a gente para a fábrica primeiro para entender como é a vida. Você não ele era precisa acordar ir para a escola, ver como é a vida, para depois ser presidente da CUT. Eu digo, eu não vou tirar a sua razão, que eu preciso fazer isso. Agora, não pode ser um pré-requisito, porque até hoje nenhum presidente da CUT, que é urbano, que é de outras categorias, teve que aprender a tirar leite de vaca, nem a cortar capim para ser presidente da CUT. Então, nem ao céu e nem ao mar, porque eu não vou presidir a CUT sozinho. A direção ela é conjunta e as forças de todos os sindicatos vão estar presentes. E a gente assim fez. O primeiro mandato da presidência da CUT, renovamos o nosso mandato por unanimidade. Nós começamos primeiro mudando o grito dos excluídos, a forma que era feita, porque era feita apenas falando segmentos. Não, nós temos que estar juntos, todos os sindicatos, participamos. O outro foi uma mudança radical no 1º de maio, porque se comemorava o 1º de maio na véspera, porque o 1º de maio era feriado e o povo não ia para o 1º de maio. Eu disse, não, o 1º de maio é o 1º de maio. E o 1º de maio não é um feriado, não é um dia de descanso. O 1º de maio é um dia de luta. Então, os trabalhadores têm que aproveitar o 1º de maio para dar visibilidade às suas pautas. Porque a gente sabe que não é fácil tirar o professor na sala de aula para ir para uma atividade, para um protesto, na sexta-feira, porque ele tem um ponto cortado.
Não é fácil você tirar o trabalhador metalúrgico, o operário, o trabalhador da construção civil do seu local de trabalho para ir para um protesto. Não tem, porque senão ele é demitido, ele tem um dia de serviço cortado. Então, o 1º de maio é o dia que possibilita para esses trabalhadores poderem participar e dar visibilidade à sua pauta de reivindicação, de protestar. E assim, com uma relação de parceria muito forte com o MST, com os movimentos de moradia popular, de juventudes, de mulheres, a gente reconstruiu esse processo e passou a fazer os grandes atos do 1º de maio no 1º E ao mesmo tempo ampliou a pauta da CUT também, né, para as questões sociais, né? Os nossos sindicatos rurais foram muito fundados com a grande participação da Igreja Católica. Não fazia sentido, nesse processo, a gente não ter uma reaproximação com a Igreja Católica e com as igrejas como um todo. Então, com os movimentos, né, religiosos, a gente fez essa parceria fortemente. Nós criamos a Frente Brasil Popular, que deu essa conotação de junção dos movimentos sociais, do movimento sindical. Lideramos os grandes atos contra o golpe, contra o impeachment da presidente Dilma, que a gente percebeu claramente que ali foi um grande golpe. É isso que eu queria te colocar, Carlos. Exatamente por essa forma de você antecipar, fazer essa composição tanto do campo como da cidade. Você fazer essas relações com aqueles movimentos sociais que estavam até um pouco afastados do movimento sindical, que parecia que eram coisas distintas. De criar uma frente Brasil Popular, onde a gente pudesse debater tudo isso. Ele foi importante, é isso que eu queria te colocar, porque você pegou um período muito difícil na sua administração enquanto presidente da CUT, que foi exatamente o golpe que foi dado na presidenta Dilma, que é constatado. Alguns não querem compreender porque não querem, mas isso está nitidamente que foi feito isso para a questão das retiradas de direito da classe trabalhadora. E além disso, nós tivemos a posse do presidente ilegítimo Temer, que ele veio com uma pauta totalmente contrária à classe trabalhadora. Como é que você conseguiu, e aí nós tivemos grandes movimentos em Pernambuco, e a CUT foi uma das, assim, tem todos os outros sindicatos, mas foi uma grande liderança de puxar tudo isso. Como você conseguiu fazer isso? E além do mais, eu queria que você já fizesse puxasse o seguinte ponto. Aí você torna-se deputado federal. Pelo todo esse trabalho, a classe trabalhadora, a CUT, disse, temos que colocar nossos representantes nesse congresso. Aí você é eleito. Aí chega em uma Câmara, no Congresso Federal, onde você tem um presidente que é de extrema direita, porque a gente tem que compreender o que é que significa isso, porque conservador é uma coisa, liberal é outra coisa, extrema direita é outra coisa. Nós temos um governo que é extrema-direita e, por extrema-direita, não compreende o que é democracia, o que significa as relações, porque um conservador ele pode ser divergente, mas ele respeita o debate. A extrema-direita não respeita o debate. Como é que você vê essa transição, desde a CUT, agora como deputado, tendo que enfrentar uma extrema-direita? A CUT é a maior central da América Latina. E nós nunca utilizamos o tamanho da CUT para dizer que numa plenária a CUT tinha que coordenar, a CUT tinha que falar, a CUT tinha que ser a protagonista. O protagonismo da CUT era ajudar a construir esse campo de unidade. Muitas vezes eu era questionado por alguns companheiros. Você está deixando a CUT invisível, você está colocando a CUT inferior às demais organizações que não têm a mesma capilaridade que a CUT. Esse não é o papel da CUT. O papel da CUT ali era construir esse processo de unidade. E muitas vezes, dentro da própria frente, quem coordenava as atividades, quem estava ali à frente, eram outras organizações. Eu dizia, vocês falam pela CUT, vocês vão lá construir esse processo. Porque jamais o que a CUT tem feito pelo Brasil, pelos trabalhadores,
ia ser minimizado por ela não estar ali presente muitas vezes numa mesa de debate. Isso também a gente conseguiu reproduzir no Fórum das Centrais Sindicais. Nós unificamos as centrais sindicais para a luta em defesa dos trabalhadores aqui em Pernambuco. Mesmo no processo do impeachment, não vindo todas as centrais, porque algumas achavam que tinha que sair mesmo, tinha outras que achavam que com Temer entrando podia mudar alguma coisa, que o problema do Brasil era a primeira mulher eleita presidenta da República. Nós conseguimos construir uma relação de respeito e depois, inclusive do golpe, do impeachment, reconstruir essa relação e trazer eles para a luta. Deles poderem reconhecer que o que a gente estava dizendo era verdade. Que o impeachment da presidente Dilma era para fazer a reforma trabalhista. Era para fazer a tal da PEC do teto dos gastos, que era para acabar com o concurso público. Que era para fazer a reforma do ensino médio, acabando com a possibilidade do trabalhador, do filho do trabalhador, poder fazer um curso superior. Que era um processo de privatização, de desmonte do serviço público. E nós provamos para ele que era isso. E elas vieram conosco novamente, a gente repactuou e foram para as ruas, grandes atos contra a criminosa reforma trabalhista. Agora tiveram conosco nas ruas também contra a reforma da Previdência. Eles perceberam, e muito por esse espaço da CUT, chegar na sua maior central, quem tem que dar entrevista, quem tem que falar, quem tem que coordenar o CADSON sou eu. Não. Você constrói um processo com diversas forças, respeitando a todos. Há um processo de igualdade, de trazer as pessoas para o debate. Então foi o que nos possibilitou construir grandes atividades e poder ser respeitado. Não há um presidente de uma central que participou conosco do Fórum das Centrais que não houvesse um respeito. Porque em um momento algum a gente foi desleal, a gente desrespeitou qualquer uma das centrais. Mesmo tendo divergência em vários pontos de pauta. Mas o respeito é algo primordial para qualquer relação. Seja em casa, na família, seja dentro do seu próprio sindicato, dentro da central, ou seja com as outras organizações. Muitos companheiros e companheiras dessas centrais sindicais, inclusive, votaram comigo para deputado federal. E hoje eu tenho procurado, inclusive, alguma das centrais sindicais para dizer, foi a CUT que idealizou a candidatura, foi ela que despertou, que disse que precisava, que nos incentivou. Foi. Eu tenho uma relação de sangue, uma relação próxima com a CUT, mas o meu mandato é um mandato da classe trabalhadora. Então, as outras centrais sindicais que representam os trabalhadores, o nosso mandato está à disposição. A pauta deles é a nossa pauta. Não há pauta divergente. Então eu me coloco à disposição. Tem algum trabalhador em alguma fábrica, em algum espaço, em alguma escola que é base de outra central sindical, de outro sindicato que está passando por problemas, que precisa ser denunciado na tribuna da Câmara Federal, que precisa ser articulado, tem alguma ação que tem que ser feita, eu estou à disposição. Eu estou na Comissão de Direitos Humanos para atuar firmemente em defesa dos direitos humanos. Estou na Comissão de Trabalho para atuar em defesa do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras de todo o campo, à disposição inteira de todos os movimentos, de todas as centrais, e na de agricultura, que é minha base. Participei ativamente da comissão especial da reforma da Previdência. Isso é uma decisão tomada pelo nosso conselho político de reivindicar essa vaga. Não foi fácil. Mas o fato de chegar no Congresso Nacional, na bancada do meu partido, na bancada do PT, com essa responsabilidade, com esse respaldo do movimento sindical rural e urbano do campo da CUT, nos deu força para dizer aos 55 deputados e deputadas do PT que a gente queria estar na pauta da reforma da Previdência, e nós fomos indicados. O PT tinha 4 vagas e nós fomos indicados entre os 4 para compor a comissão especial. E nós já chegamos sem ter tempo de fazer nenhum momento de preparação para poder atuar, de conhecer. Nós já chegamos tendo que atuar fortemente, porque quando a gente chegou a apresentar a reforma da Previdência, eu tomei posse no dia 1º de fevereiro e quando firmei o juramento, gritei que eu prometo e Lula livre, para demarcar a bandeira da liberdade do presidente Lula, que é um preso político, que está injustamente preso exatamente para esse presidente de direito estar governando esse país. Isso. Carlos, eu queria que você colocasse, porque é de suma importância para as pessoas que nos assistem uma compreensão. Porque tanto a CUT
como a CNTE, que é a nossa Confederação dos Trabalhadores em Educação, ele colocou enquanto pauta o Lula livre. E muita gente confunde, não entende o que significa, às vezes, o Lula livre. Pensa que é Lula a personificação, ou assim, aquele... O que é que você colocasse para a gente, para as pessoas que estão aqui, o que é que significa, de fato, o Lula livre? O que é que está por detrás quando a gente vai e defende o Lula livre? Quando a gente vai até a Curitiba, e a CNTE, todas as nossas atividades é em Curitiba, e a gente vai lá para a Polícia Federal, na frente da Polícia Federal, dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite ao companheiro Lula. O que é, de fato, que representa o Lula livre? É como você iniciou falando, o Lula não é uma pessoa. Lula não representa a ele só. Nós não estamos defendendo a pessoa física do presidente Lula. Nós estamos defendendo um projeto de nação, que iniciou com ele a partir do dia 1º de janeiro de 2003. Lula representa as conquistas da classe trabalhadora. Analise sua vida, como era antes do governo Lula, como foi durante o governo Lula e como está sendo agora. Lula representa para a gente a conclusão da transposição do Rio São Francisco, da Transnordestina, que está paralisada. E você vê as declarações preconceituosas do presidente Jair Bolsonaro contra o povo nordestino. Significa a gente poder retomar os direitos trabalhistas que foram arrancados, surrupiados com a reforma trabalhista. Significa a gente recuperar o sistema único de saúde que está sendo desmontado, porque querem privatizar o Sistema Único de Saúde. Veja o que fizeram com o Mais Médico. Quantas pessoas que tinham acesso ao médico, que era através do programa Mais Médico, que não estão conseguindo. Desmontando o programa de atenção básica da família, programa de saúde de atenção básica, sendo desmontado. A educação pública sendo totalmente desmontada. Veja quantas universidades o presidente Lula não criou. Quantos institutos federais foram criados? O que é que esse governo está fazendo? Cortando as verbas, retirando dinheiro da educação pública. Fica acabando com o acesso dos filhos dos trabalhadores à universidade, ao curso superior. Porque o que ele quer? E a declaração deles. Não, que o ensino superior tem que ser privatizado. Quem tem condições de pagar, paga. Quem não tem, faz o ensino médio, faz um curso técnico e vai trabalhar precarizado. Vai ser peão. Porque o peão não pode ser doutor. Não, exatamente. O pedreiro não pode ser engenheiro. O servente de pedreiro não pode ser engenheiro. É o que esse governo atual está fazendo isso. E Lula representa para a gente o sonho e o direito de dizer: você que é servente de pedreiro pode ser um engenheiro. Não precisa continuar sendo a vida toda servente de pedreiro. Se é uma opção sua, você vai continuar sendo. Mas se você quiser sonhar em fazer outra coisa, você tem o direito. A empregada doméstica, a filha da empregada doméstica, não tem que ser treinada para ser empregada doméstica. Ela pode fazer um curso para ser professora, para ser doutora. Aí esse era o grande problema. A filha da empregada doméstica na mesma faculdade que o filho do doutor. Lula representa isso. Lula representa o Estado democrático de direito, a democracia. Não se pode uma pessoa ser presa, condenada sem prova. Sem prova. Não pode-se um juiz combinar com a parte da acusação, indicar testemunha, combinar o jogo para poder condenar uma pessoa sem prova. Um juiz está lá no Código de Ética da Magistratura. Ele tem que ser totalmente afastado de ambas as partes. Ele tem que ser imparcial, ele não pode ter relações com nenhuma das partes. Se ele tiver algum tipo de relação, ele tem que pedir
a saída dele do processo. Tem que se colocar inábil a isso. E se estão fazendo isso com Lula, que é uma figura mundial, né? Quem vai fazer com a gente? A gente tem experiência. Cidadão comum. Não, e a gente não precisa ir muito mais longe. Nós estamos tendo agora as prisões que estão existindo agora. O sindicato do Amazonas foi invadido pela polícia. Aqui na Bahia, quando o presidente esteve lá e foi cercado, que não pode ter cheiro de polvo, né? Não pode sentir isso, que ele tem dificuldades. Quando ele foi para lá, as pessoas que estavam lá, os sindicatos, tiveram que ser entrevistados, interrogados pela Polícia Federal. Então, veja bem, o que a gente está percebendo, Carlos, eu queria que você colocasse isso. Nós estamos vendo um Supremo que algumas questões que eles deveriam pautar, eles não estão pautando. Posições que você tem hoje um jornalista, o Green, que está apresentando a questão do Vaza Jato, pelo que foi colocado hoje, do tal do Raco, o objetivo maior é prendê-lo. Estamos numa democracia, ou nós estamos indo para uma ditadura dentro de um pseudo-estado democrático? Não, nós estamos com a democracia extremamente abalada, ferida. Nós tivemos uma presidenta deportada do seu cargo, impeachmentada, retirada à força, sem cometer nenhum crime, rasgando a Constituição. Nós tivemos uma reforma trabalhista que rasga os princípios democráticos desse país, que rasga a Constituição. A reforma da Previdência agora é o maior desmonte da Constituição Federal, que rasga os princípios dos direitos humanos. Inclusive que o Brasil é signatário da ONU. Várias convenções, vários princípios. Então é um processo de desmonte total. E para você que está nos acompanhando, imagine um processo simples, um processo de divórcio. Um processo de divórcio, que você está ali. O juiz da sua causa, se ele combinar com a outra parte, indicar testemunha e tudo mais, no dia do julgamento, você vai se sentir bem? Você acha que vai ser um julgamento imparcial? Que você não vai ter nenhum prejuízo nenhum? Que vai ser realmente o que é justo? Você terá um julgamento justo? Você terá direito a um julgamento justo se isso acontecer? Vamos para algo que dói mais? Uma briga pela guarda? Como é que a gente vai ter um Estado democrático de direito sem as suas instituições fortes? Sem um judiciário que respeite a democracia, que respeite o que está escrito. O que está escrito. O que está em todas as leis que são feitas uma por uma. Não tem nada que diga que um juiz pode combinar com uma parte e outra. Um grande problema. O judiciário se politizou. Não pode atuar como um político. O judiciário não pode interferir no resultado eleitoral, não pode interferir na decisão eleitoral. Que foi isso que o Sérgio Moro fez. Ele atuou firmemente para impedir que Lula fosse candidato a presidente da República, para Bolsonaro se eleger. Para que ele fosse ministro da Justiça e depois ministro do Supremo Tribunal Federal. Sorte nossa é que esses vazamentos, essas denúncias, hoje deixa claro para a sociedade, para muita gente que votou enganado no Bolsonaro, que se enganaram com essa pose de bom moço de seu Sérgio Moro. E hoje, no Congresso Nacional, em qualquer outro lugar, a indicação de Moro não passa para o Supremo Tribunal Federal. Porque ele agiu como um ator político. Imagine você. Vamos pegar o exemplo de uma professora. Uma professora é acusada de algum ato ilícito na escola. Processo contra ela de demissão. Entra ali a escola, o gestor, com processo de demissão contra a professora. A professora recorre à justiça. Aí o juiz que vai julgar o seu caso combina com a gestão da escola, indica testemunha, você é condenada, é demitida
E no outro dia, na outra semana, no outro mês, esse mesmo juiz assume um cargo de confiança na escola. Ou secretário de Educação. Vira o secretário de Educação, assume um cargo de confiança lá na sua escola. Você não acha que tinha algo ali? Você acha que o julgamento dele sobre o seu caso foi totalmente isento? E outra, sem prova alguma? Só porque alguém falou, alguém disse, sem prova? Isso foi o que aconteceu. Me apresente um documento, uma escritura, um pedaço de papel que prove um áudio. Agora, do filho de Bolsonaro tem áudio, tem os cruzamentos dos depósitos nas contas do COAF. Queiroz até hoje não teve uma coercitiva. O que é que Moro fala sobre Queiroz? Está lá nos autos, protege Queiroz. Não deixa Queiroz falar. O filho de Bolsonaro está lá. Os assassinos de Marielle. Onde estão? Preso? Quem mandou matar Marielle? Disso ninguém não fala, é acobertado. Aí veja, a Lula está preso por conta do triplex. O triplex, a OAS, foi condenada na Justiça de São Paulo a pagar o IPTU. Deu como garantia esse mesmo triplex num empréstimo junto ao BNDES. De quem é o triplex? Ora, está claro para todo mundo, pode olhar, não tem base, não tem consistência o processo. Nos próprios áudios, os procuradores diziam, mas não tem consistência. Não importa, é uma decisão política. Prende e impede dele ser candidato a presidente da República. Para quê? Para eleger Jair Bolsonaro, que tem um preconceito grande contra o Nordeste, que para ele todos nós somos Paraíba. Sou Paraíba com muito orgulho. E eu sou da Gema. Com muito orgulho. Com muito orgulho, porque assim, quem chega em São Paulo chama de Paraíba, ou de baiano. Né? Eram as frases e o direcionado para o Nordeste de alto preconceito. Mas esquece que quem construiu São Paulo, os viadutos, os grandes edifícios, foi os nordestinos. Foi os nordestinos. Esse é o grande problema. E como é que está o programa Minha Casa Minha Vida hoje? Foi para isso que elegeram, para acabar com o programa Minha Casa Minha Vida, para acabar com sua aposentadoria. A nossa conversa está muito produtiva, muito gostosa, mas a gente vai continuar ainda em um próximo programa que você deve acompanhar e aguardar, porque o nosso próximo tema será a reforma da Previdência ou o desmonte da Previdência Pública. Né? E não esquecer de compartilhar a nossa TV Simproja e dar o joinha. O pessoal gosta muito de like, né? Mas eu gostei do joinha. Uma curtida. Dá uma curtida lá no nosso programa para quem assistir. Tudo bem? Então vamos para um próximo momento falar sobre reforma da Previdência. E ele estava presente lá, vai contar os bastidores da reforma da Previdência. Aguardem.